Neemias 3, versículo 15. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem à cidade de Davi. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra é viva. Não estamos aqui atrás de conhecimento teórico, mas queremos conhecer, Deus, o poder do Senhor, conhecer, Deus, as Escrituras e o poder de Deus. Que o Senhor ministre sobre nós, Pai, o Teu poder, como Paulo nos diz em Coríntios: o Teu evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Pai, que a palavra dessa noite traga poder sobre nós, traga, Deus, o resultado que o Senhor quer construir na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Fonte, do grego Ayin, não sei se assim se pronuncia, mas é A-Y-I-N, que significa, primeiramente, manancial, origem das coisas, de onde se procede, da onde se inicia. E também tem uma outra interpretação, a mesma palavra, que fala de olho, capacidade de visão, o lugar de onde nasce. A Bíblia usa muito a expressão, a fonte, Provérbios usa muito essa expressão, da onde vem a fonte da vida. Qual é a fonte da sua vida? Nós precisamos de muitas fontes. Qual é a sua fonte de energia? O seu alimento? Qual é a sua fonte financeira? Seu trabalho, sua empresa, seus negócios? Qual é a sua fonte para todas as coisas? Tem que ter uma origem, da onde sai. E aí eu quero trazer um versículo muito interessante, está lá em Apocalipse, penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Lá nos finalmentes da palavra, quando João está vendo o mundo pós-turbulência, pós-devastações, pragas, e ele diz o seguinte, vamos ler desde o verso 21, do verso 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora que eu quero. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito. Tem algum momento na Bíblia que tem alguma coisa parecida com essa expressão? O que falou na cruz, Fábio? Está consumado.
Aqui em Apocalipse fala, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Eu, Jesus dizendo, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Eu, vou repetir, eu, a quem tem sede, pergunta para o seu irmão, você tem sede? Você tem desejo? Você quer? A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Irmão, quem pode nos fornecer a fonte da água da vida? Quem pode restaurar a porta da fonte? A porta que nós podemos ter acesso à fonte da vida, a fonte que nos alimenta, a fonte que mata a nossa sede, a fonte que nos dá força espiritual? Somente Jesus. Como eu disse nas outras semanas, eu vou repetir: Jesus é a porta, Ele está em todas as portas. Não, as 12 falam do governo de Cristo sobre nossa vida. Quantos tem Jesus na sua vida? Fala para o teu irmão, você já entregou sua vida para Jesus? Sem Jesus não tem restauração de porta, irmão. Não tem jeito, não tem como te agradar. Se você não entregar a sua vida a Ele, não tem restauração de porta. Tudo começa com Jesus. Se você então ainda não teve essa oportunidade, fecha os olhos, levanta a mão e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu necessito da porta, da fonte na minha vida. Restaura, Senhor. Abre esta fonte, em nome de Jesus. Amém e amém. Então fala para o teu irmão: Jesus é a fonte. Sem Ele não tem como restaurar. Mas agora eu quero te dar um texto que Jesus vai falar sobre essa fonte. Aqui ele está falando: olha, eu vou dar para vocês essa fonte. Agora Jesus aqui na terra, antes dele ir embora, João capítulo 4, no livro de João, Jesus fala 2 vezes sobre esse assunto. João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, que ele pede água lá do poço da fonte, e ela começa com nhenhenhen: não, mas como é que eu vou dar água para você? Como é que você pergunta para mim? Você é judeu? Eu sou samaritano? No final da história, Jesus responde para ela assim, versículo 13, 4:13, João capítulo 4, verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Que água que Jesus está falando? H2O, água mineral. Verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, se a fonte é restaurada, se a porta da fonte é restaurada na sua vida, você recebe algo de Deus para você nunca mais ter sede, para você nunca mais saber o que é a necessidade. Agora imagina quem mora no deserto. Nós moramos no sul de Minas, tem água em todo buraco, tem água. Nós não sabemos o que é sede. Nós não somos do Nordeste, nós não somos de uma região de deserto. Vamos fazer um jejum de água para a gente entender isso aqui? Experimenta fazer, fica 12 horas sem beber água, só para você ter um gostinho do que é a falta de água. Bia, o senhor está falando de água mineral.
Sim, querido, para você entender qual é a necessidade da água espiritual da nossa vida. Talvez pela nossa carnalidade você disfarça. Ah, bispo, eu bebo Coca-Cola, eu bebo cerveja, eu bebo... Você está bebendo substâncias para enganar a sua sede. Você está tentando enganar o seu espírito com falsas águas, com uma falsa capacidade de suprir a sua necessidade. E qualquer outra, querida, fonte que não seja o Senhor na sua vida, vai ser um paliativo, vai te matar mais do que fazer bem. Jesus fala para essa mulher: olha, se você experimentar a fonte que eu tenho para você, se você experimentar da água que eu tenho para você, você nunca mais vai precisar de nenhuma outra água, você nunca mais vai precisar beber de nenhuma outra fonte, porque essa aqui será eterna dentro do seu espírito, do seu interior fluirá um rio de água viva. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Bispo, mas do que Jesus, que jeito que esse negócio está muito figurativo. Vira a página aí, capítulo 7, no mesmo livro de João, Jesus volta a falar nesse assunto. Capítulo 7, versículo 37, deixa eu ver se é isso mesmo. 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bispo, só repetiu o que ele falou para a mulher. Ele já tinha falado isso para a mulher, agora ele está falando para todo mundo. Mas o texto continua, Jesus vai explicar o que ele está dizendo. Isto ele disse com respeito ao Espírito, com letra maiúscula ou minúscula, está aí? Está falando do Espírito Santo de Deus, não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus, que havia de receber os que crescem, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Querido, o Senhor Jesus já foi glorificado e Ele já enviou o seu Espírito. A fonte, a porta da fonte, é uma realidade que deve ser experimentada todos os dias, por mim, por você. Todos nós temos o direito, temos a oportunidade de experimentarmos a fonte de água viva, a experiência de bebermos da água espiritual que nasce do trono de Deus, que vem para nós, que flui do nosso interior e que está ligado, que é o Espírito Santo na vida do cristão. Irmão, só os cristãos, aqueles que nele creem, naqueles que verdadeiramente entregaram sua vida, confessaram Jesus, creram de todo o coração, só eles podem receber o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão: você já experimentou o Espírito Santo? Você já experimentou mesmo? De verdade? Irmão, você já sentiu no teu interior fluir o rio? Ai, bispo, está muito figurado hoje. Irmão, quem já experimentou sabe o que eu estou falando. É o que a gente experimenta quando você está no teu quarto orando, quando você vai para o monte, também no seu dia a dia. Eu vou falar das características dele aqui, mas existem características naturais
normais de alguém que vive com a presença do Espírito Santo, que vive com a fonte aberta em você. Mas também existem experiências, meu querido, muito mais profundas, muito mais sobrenaturais. O apóstolo Paulo fala: olha, eu não sei orar como convém, mas o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Há níveis de intercessão, há níveis de oração, há níveis de adoração, que, desculpa, querido, com todo carinho, com todo respeito a todos vocês, aos músicos aqui, os levitas, o que nós vivemos aqui é um pré-primário. O louvor e adoração que a gente vive no culto é jardim da infância, perto de um nível aonde você entra verdadeiramente em espírito e em verdade na presença de Deus. É algo que não dá nem para acontecer aqui no culto. Não estou falando que está errado. Por quê? Porque acho que um tanto de gente que levantaria e ia embora. Esse povo ficou tudo louco. Porque é uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, como pastor que te ama, querido, que está aqui para cuidar da sua vida, mergulha nessa fonte, experimenta com profundidade do que Deus tem para você. Não espera você chegar lá no céu e Deus falar com você: meu filho, eu tinha tanta coisa para você, eu tinha tanta experiência. Sabe o que é experiência? É experimentar. Lembra quando eu fiz a brincadeira com vocês aqui do chocolate? Né? Pega o chocolate aqui, gente, chocolate é cacau, açúcar, gordura, não sei o que lá, não sei o que lá. Estão sentindo o gosto? Aí eu mordo o chocolate, e eu estou experimentando. Você só tem informação. Quantos querem experimentar o Espírito na sua vida? Não viva de informação do Espírito. Viva, beba da água, entra na presença de Deus, se alimenta, chora, ri, dá gargalhada. Quem esteve no congresso de carnaval com a gente, sabe que eu estou falando um pouquinho. Foi, Estela? O Renan? Foi algo assim, meu Deus, incrível. Sexta-feira passada aqui na igreja, na Fé dos Tabernáculos, foi algo profundamente, foi, pastor, algo... Bispo, então faz agora. Não é assim. Não é eu que mando. É um momento, é o Espírito que domina e que faz. Mas o que eu preciso? Fala comigo: desejo. Se você tem sede, Ele vai matar a sua sede. Se você deseja, Ele vai matar. Quem busca, acha. Quantos querem buscar? Mata a sua sede em nome de Jesus. O que significa a fonte na sua vida? Algumas características bem rápidas, não dá para entrar. Quando você tem a porta da fonte restaurada, quando você está bebendo desta fonte, primeiro lugar, querido, não está uma ordem aqui cronológica, foi conforme veio na minha cabeça, eu fui escrevendo. Você tem força. Ninguém consegue ter força se não estiver hidratado. Você pode aguentar até alguns dias sem comida, mas sem água você morre. Quando você tem acesso a essa água viva, você sempre terá força. Irmão, que deserto é esse que você está vivendo, irmão? Eu estou no meio do deserto, mas eu tenho uma fonte particular de água, que me acompanha onde for, que me acompanha todos os dias. Eu posso enfrentar o mundo. O Salmo, acho que 46, fala: olha, pode vir maremoto, terremoto, o mundo pode cair sobre a minha cabeça, mas há um rio que flui da cidade de Deus. Irmão, esse Espírito, ele vai te alimentar e te fortalecer em toda e qualquer situação, na perda, na turbulência, na guerra, pode ser, você vai ter força, porque o Espírito é o poder de Deus que te fortalece. Posso ouvir um amém? Segundo, eis que vos dou a minha paz. O homem sem a fonte, o homem sem o fluir de Deus no seu espírito, ele é um homem agitado, ele é um homem que não tem acomodação, nunca está bem, nunca está bom. Eu posso naquele que me...
É o Espírito que me fortalece, é Ele que me dá essa tranquilidade em toda e qualquer situação. Pega na mão do seu irmão e fala: haja paz na sua vida, paz em nome de Jesus. Terceira característica, Ele é o nosso descanso. O Salmo 23 fala que são as águas de descanso. Põe a mão no seu coração e fala: calma. Fala assim: descansa. Bispo, o que é isso? A Bíblia manda trabalhar. A Bíblia manda trabalhar enquanto é dia. Vai ter que a formiga vagabunda. Não tem nada de descanso, não. Não, irmão, eu não estou falando do trabalho, do descanso físico. O descanso físico você dorme à noite, você descansa no final de semana. Eu estou falando do descanso do coração, do descanso de quem confia em Deus. O que vai acontecer? Calma, irmão, calma. Se uma porta fechar aqui, duas vai abrir ali. Homem de Deus não perde emprego, homem de Deus é promovido. Posso ouvir um amém? Se fechou aqui é porque Deus tem algo melhor para você, meu querido. Nós estamos na mão do Senhor. Descansa, sem ansiedade. Esse descanso significa ausência de ansiedade, ausência de medo. Não precisa de Lexotan, não precisa de, como é que chama o remédio lá? Rivotril, irmão, não precisa de droga, não precisa de álcool, não precisa nada disso. Descansa no Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Quarto, a alegria do Senhor é a nossa. O apóstolo Paulo fala assim: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele faz essa comparação da embriaguez da bebida com o ser cheio do Espírito Santo? Pensa nas características do embriagado, tirando a parte das bobeiras, né, das idiotices. A pessoa não fica, bebe, não fica alegre. A pessoa é tímida, quieta, chapa, fica alegre, brincalhão. Uma alegria que não é natural. Outros ficam corajosos, né? Porcariazinha, ela quer brigar com todo mundo, fica valente. Irmão, você vai ser alegre, você vai ser corajoso, você vai ter ousadia, não pelo poder do álcool, da droga, mas pelo poder do Espírito na sua vida. Quem bebe da fonte do Senhor, quem bebe do Espírito do Senhor, a alegria vai te acompanhar onde você for. Você vai fazer piada do agir do Satanás, querido, porque o maior é aquele que está em você, porque Deus vai tirar a glória da onde não existe glória. O Espírito Santo é a tua alegria. Fala para o teu irmão, pega na mão dele, profetiza: o Espírito é a tua alegria. Fala: é fonte de alegria. Próxima, lucidez. Fala comigo: luz. Luz. Quem tem a fonte, como que o cego voltou a enxergar? Não foi se lavar na fonte de Siloé? Deixa o Espírito tirar a cegueira. Deixa o Espírito tirar as trevas. Deixa o Espírito tirar a falta de entendimento. Olha só, a Bíblia fala assim, Jesus falando, Paulo, não sei, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens para que não creiam. Está cego, está todo mundo cego. Como que eu volto a enxergar? Como que eu saio das trevas? Como que eu vou ter lucidez? Pela revelação do Espírito. Quando você bebe daquela água, quando você se lava naquela água, quando o Espírito te limpa, irmão, você começa a enxergar. Você enxerga a palavra, você enxerga as decisões, você enxerga a cilada, você enxerga o laço do passarinheiro, a arapuca que ele está armando para você. Você fala: aqui não, aqui eu enxergo, eu não ando em trevas, porque o Senhor é minha luz. Força, paz, descanso, alegria, lucidez. Zacarias capítulo 13, verso 1. Quem está anotando, anota aí, eu não vou ler. Mas fala que Ele é quem nos limpa. A fonte é quem nos limpa dos nossos pecados. Nós aprendemos aqui semana passada, quando o tabernáculo estava montado aqui, você vem na bacia de bronze e você lava, você tira a sujeira, você tira o sangue das suas mãos, dos seus pés, porque o Espírito nos purifica, Ele vai nos lavar, Ele vai nos deixar cada dia mais santo. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é... Qual que é o sobrenome do Espírito? Santo de Deus.
não é? Ele vai tirar essa sujeira. Fala comigo, purificação. Provérbios 13:14 fala que Ele é a fonte da sabedoria. Nossa, bispo, parece que eu sou tão burro, parece que eu sou tão mente tão fechada. Irmão, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai abrir o seu entendimento para você entender as coisas do Senhor, uma luz mental. Provérbios 14:27 fala que Ele é a fonte do temor de Deus, do temor. Isso é uma experiência bem comum. Antes de você se converter, você tinha a boca que parecia uma latrina, falava palavrão por segundo, estava nem aí, o dia inteiro falando palavrão, xingando, murmurando. Aí o dia que você se converteu, você fala um palavrão, na mesma hora que você fala o palavrão, Deus tem misericórdia, me perdoa, dá um mal-estar, dá um jeito ruim, dá ou não dá? Estou falando bobagem aqui. Por que que antes você era uma máquina mortífera, uma metralhadora de palavrões sem problema nenhum, e depois que você recebe o Espírito, você fala um palavrão, você já tem um mal-estar, já tem um jeito ruim? Porque é Ele que traz o temor no nosso coração, querido. Estou fechando. Ele é a fonte da nossa criatividade, Ele é o arquiteto das coisas de Deus. Provérbios fala que Deus arquitetava a criação com o espírito da sabedoria. Quantos querem a criatividade de Deus na sua vida? Bispo, não tem jeito, o senhor falou lá na palavra da oferta lá que a crise está terrível, bispo. Deus, através do Espírito, da fonte, vai te dar uma criatividade que você vai sair lá na frente, que você vai achar um fio da meada que ninguém achou ainda. Como é que nunca ninguém viu isso? Porque Deus revelou para você. A criatividade veio pelo Espírito. Põe a mão no teu coração e fala: Espírito criativo, em nome de Jesus. Para fechar a minha palavra, querido, último versículo da noite, 1 Coríntios capítulo 10. Quantos querem tudo que essa fonte tem para te dar? Amém? Eu quero fechar essa palavra com um texto de temor. Tudo isso aqui é que nós temos da fonte. Tudo isso está na porta da fonte, a porta que nos dá acesso ao Espírito. Mas esse teórico, enquanto eu estudava, veio assim fiquei muito temeroso com esse texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, Paulo diz: Ora, irmãos de Itajubá, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Ele está falando do povo que saiu do Egito, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, olha, a simbologia do Velho Testamento com o Novo Testamento. Aquilo era simbólico, hoje é experiência, hoje é prático, hoje é real. Cristo, Jesus, morto e ressurreto, nos envia o seu Espírito. Ele está aqui, Ele está disponível para todo o povo de Deus beber de tudo que eu acabei de falar: paz, poder, alegria, força, segurança, fé, tudo. Mas olha o que eles fizeram, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século está chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E ele termina: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vocês entenderam o que nós lemos? Versão Bispo Francisco. Tudo está disponível: a paz, o poder, a força, a alegria, a sabedoria, a proteção espiritual, que eu não falei, mas está, a autoridade no Espírito. Você está debaixo da nuvem, você está bebendo dessa fonte que te alimenta nesse mundo de deserto. Mas teve gente que não quis restaurar essa porta. Paulo está falando: eles menosprezaram, eles brincaram, eles se prostituíram, eles murmuraram. Na hora que era para crer, xingaram. Por que Deus faz isso? Como que Deus permite isso? Queria dar uns conselhos para Deus. A noite é de restaurar a porta. Valorize a porta da fonte. Ame a porta da fonte. Não menospreze a porta da fonte. Não volta a ser o que você era. Não faz como Paulo fala: o porco tomou banho e voltou para a lama. Voltou para a pingaiada, voltou a fumar um baseadinho, voltou a ver pornografia, voltou ao monturo da semana retrasada. A porta do lixo. Na porta da fonte é a pureza, é a alegria, é água limpa. Não suje a sua água limpa. Não faça sujeira na sua água limpa. A fonte é limpa. A fonte é o teu alimento, é a tua força. Feche os seus olhos onde você está. Oh Espírito Santo, estamos falando do Senhor, Pai. E a tua palavra diz: não apagueis ao Espírito, não entristeçais o Espírito. Oh, xalabassuri canto ramianda labalabashuri calabalabasiri canta lamassara. Requetonomono colobiando rabalacana mashuri canta lamassara. Comece a falar com o Espírito Santo, querido. Ele está sentado aí do seu lado. É o teu amigo invisível, que por tantas e tantas vezes ele estava para te fortalecer, para te alegrar, para te dar paz, mas você menosprezou ele, você entristeceu ele, você fez de conta que ele nem existia. É uma noite de restauração, querido. Restaura essa porta na sua vida. Restaura a porta do relacionamento com o Espírito Santo. Restaura a porta da fonte que vai matar a sua sede. Pede perdão a Ele. Fala: Senhor,
Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa quando eu te entristeci. Me perdoa quando o Senhor me mostrou que eu não devia pecar, mas eu preferi pecar. Eu preferi falar o que o Senhor falou que não era para falar. Eu murmurei, maliciei, agi de forma impensada. Mas nessa noite, Deus, diante do Teu Espírito que está neste lugar, nós queremos fazer um acerto, Senhor. Nós queremos restaurar essa porta. Que esta porta esteja, Deus, fortalecida, para que o controle do Espírito seja 100% em nossas vidas. Que nós possamos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, Senhor. Que nessa balança, Senhor, nós possamos fazer a vontade do Espírito. Nosso guia, nosso Senhor, o Espírito Santo de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Se coloque em pé, por favor, meu querido. Oh, Deus. Faça um acerto com Ele. Ele está aqui, querido. Dá um abraço no seu corpo e fala: Espírito Santo, eu quero te abraçar nessa noite. Espírito Santo, eu quero restaurar essa porta na minha vida, Senhor. Eu não quero mais te entristecer, Senhor. Eu não quero mais decidir errado, Senhor. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, de quando somos carnais, de quando te trocamos por tanta porcaria, quando não temos tempo para ti, Senhor. Não temos tempo para estar contigo, não temos paciência para ouvir tua voz. Não bebemos da sua água, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos nessa noite, Senhor. Restaura, Senhor, esta porta de relacionamento, esta porta de comunhão com o Espírito. Queremos beber desta fonte inesgotável, desta fonte eterna. Ajuda-nos, Senhor. Eu não vou te chamar aqui na frente, querido, mas para nós terminarmos orando, abraça seu irmão pela última vez. Ora por ele. Ora, se houver algum visitante perto de você, meu querido, eu te peço, ore com quem está nos visitando, por favor. Talvez não tenha essa intimidade, essa prática. Abrace o visitante, ore com ele. Fala: Espírito Santo, abraça meu amigo, abraça meu irmão, Senhor. Abraça, fortalece nossas vidas, Senhor. Fortalece nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, restaura esta porta de relacionamento, esta porta da fonte da água da vida, Senhor. Não queremos ficar sedentos, não queremos ficar, ó Deus, secos por dentro, Senhor. Nos hidrata com a água do Espírito, nos hidrata com a paz do céu, Senhor. Nos hidrata, Deus, com as águas de descanso, com a tua luz. Limpa nossos olhos, Senhor. Abre nossas trevas, nossa sujeira. Tira, purifica, Senhor. Oh, ricandalama shurianda ramana surianda rabassorias. Oh, ricalabalaba erecando revianda rabashuricanda labaeros. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Em nome de Jesus. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. O Senhor diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos. Adore ao Senhor agora. Dê honra ao Senhor Jesus. A coisa que o Espírito mais ama é que o nome de Jesus seja glorificado, é que o Senhor seja louvado, exaltado. Levante a sua mão e comece a louvá-lo, comece a adorá-lo.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Uma semana na comunhão do Espírito. Que essa porta esteja brilhando, invernizada, com cedros de 30 centímetros de largura na sua vida. A porta da sua fonte restaurada, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe a igreja.